uma nem duas vezes que alguém explicou isso pra gente, né? A gente viveu isso, né? É diferente de escutar uma história, é viver a história, né? Tem um tema que você tá falando, ainda falando sobre isso que você faz, isso que você faz, mas você falou uma vez que o Brasil, que a culinária brasileira parecia uma criança na sala que estava cheia de brinquedos. Exatamente. Acho que você falou isso, não lembro exatamente quando, e que a gente não sabia com que brinquedo brincar. Que brinquedo que vai ser aquele que eu vou levar para o resto da minha vida. Exato. Então, a pergunta é um pouco assim, já existe essa... Você acha que já existe essa culinária brasileira? Eu acho que a gente já tem uma identidade. Eu acho que o Brasil é um país absurdamente carismático. Em 2005, eu dei uma aula na Espanha, onde eu abri a aula falando que das palavras mais conhecidas do mundo, talvez a primeira fosse Coca-Cola. Uhum. O mundo inteiro tem uma imagem mental. O mundo inteiro reconhece a silhueta da garrafinha. E o mundo inteiro tem o sabor. Uma palavra tão conhecida quanto chama Amazônia. O mundo inteiro tem uma imagem mental. Ninguém conhece o sabor. Nós temos um gol para correr gigantesco. Quando a gente usa essa expressão, nós somos as crianças com mais brinquedos na sala, é para falar da nossa sociobiodiversidade, das possibilidades de sabor e nuances ou mensagens subliminares que a comida tem. Uma vida debruçada, a cozinha brasileira será pouco. Somos detentores da maior biodiversidade do mundo. Isso não nos impede de conseguir imprimir uma imagem. Existe sim uma imagem pronta no mundo, ansiosa por conhecer ingredientes amazônicos e brasileiros. Sim, o Brasil tem um potencial muito grande. Sim, existe uma culinária brasileira. Mais legal que isso, nós já temos bons chefes. O que falta, talvez, para o Brasil é dominar isso. A cozinha brasileira vai existir a partir do momento que ela não seja de chefes, de cozinheiros ou de restaurantes. Do dia que ela for nossa. O que falta no Brasil ainda é abraçar isso como um orgulho brasileiro. Legal. Como é o samba, como é a música, como é o futebol. São versões quase caricatas, né, do que é o Brasil, mas a gente tem versões mais refinadas do que é o Brasil também, né? Sim. Assim, como a Bossa Nova, como... Arquitetura, Kuyotaki, Paulo Mendes, todos esses que são expressões sofisticadíssimas da nossa cultura, né? Você fala... Uma coisa que nos aproximou muito, né? A gente estava falando com o Pedro no último episódio, a gente falava assim, o que a gente foi pedir para um jornalista fazer uma linha para a gente, e a gente falava sobre isso. O Pedro é um cara extremamente inquieto, uma mente assim que fala sobre qualquer assunto, praticamente com o mesmo repertório. Eu me sinto um arquiteto mediano perto dele quando eu falo de arquitetura, de arte, das coisas que eu deveria dominar. Mas é um cara que traz uma bagagem assim espetacular. Eu não sei mais se ele é mais jornalista, arquiteto, se ele é um comunicador. Eu também não sei se você é mais um chefe, um filósofo, porque você também puxa essa bandeira do que é necessário para a culinária brasileira, né? Para a gastronomia brasileira, né? Então essa coisa de a gente ainda não sabe nem falar sobre isso, né? A gente tem ainda um problema. E tem uma frase que a gente já conversou sobre isso, que você traz da Roberta Sudibra, que eu já falei umas 10 vezes sobre isso. Toda vez que a gente fala, eu falo sobre isso, que eu acho sensacional. Inclusive a sua reverência a uma outra chefe. Eu nunca vi uma pessoa, né? Tem um outro grande chefe, um outro arquiteto aqui do meu lado, um grande artista e tal. E você cita muito, quase para querer construir essa culinária brasileira, a gastronomia brasileira. Você fala que o mise en place dela, ela fala, né, que o meu mise en place não começa na cozinha, né, nos ingredientes. Acontece lá na horta, acontece lá fora, né? Então, queria que você... Eu acho que tem a primeira coisa, entender a cadeia. E para entender a cadeia, vou eu contar mais uma historinha. A tecnologia mudou profundamente a profissão chefe. Então vamos dizer que historicamente chefes tinham segredos. Por que nós tínhamos segredos? Porque era a garantia da exclusividade. Você tinha que vir ao meu restaurante para comer. A partir do momento que as redes sociais dão acesso gratuito a novidades, a cada nova receita, a cada novo sabor, a cada nova ideia, eu publico gratuitamente. Mais gente vê,
mais gente vem. E aí, a pergunta é: qual é a mídia social, a rede social mais importante do mundo? E você pode falar o Instagram, o Facebook, o Twitter, e eu vou falar tá errado. O que conecta 7 bilhões neste planeta é o alimento. A maior rede social, a mais potente do mundo, a maior conexão humana é o alimento. Ela reorganizada, reentendida, reestruturada, tem um poder de impacto hoje, amanhã e num futuro de longo prazo maior que a própria internet. Sem alimento, não tem vida. Ela é a fonte eterna. Então, entender que por mais que eu possa fazer pratos saborosos, eu não vou fazer pratos saborosos se eu não tiver um ingrediente bom. Eu não vou ter um ingrediente bom se eu não tiver um homem tão apaixonado quanto eu por aquele ingrediente, que é o produtor rural. E não vai haver um produtor rural feliz produzindo bem se não tiver um ambiente cuidado. E aí você começa a entender quanto potente e quanto grande, quanto larga, quanto capilar é a rede do alimento. O Brasil, vou repetir, é o maior detentor, nós somos as crianças com mais brinquedos na sala, é detentor da maior biodiversidade do mundo. O que a gente precisa entender é que a palavra biodiversidade falada não tem valor. Provada pode ganhar um grande valor. Falar isso de ingredientes amazônicos talvez seja distante para nós, brasileiros urbanos. Então, para mim não falar de exótico, que não deveria ser, eu vou falar de uma coisa simples, dos vinhos. Quando você se apaixona pelos vinhos, você quer saber de onde ele vem. Se ele veio da Serra Gaúcha, se ele veio da Argentina, se ele veio do Chile, se ele veio da África, se ele veio da Europa, se ele veio... Você se apaixona por geografia. E logo em seguida, como esse vinho foi produzido, se ele é de um terreno arenoso, pedregoso, mineral, inclinado, qual é a chuva. E você vai ter que entender de geologia e de clima. E quando você sabe já de onde ele veio, de como é que é o clima, de como é que é a terra, você começa a saber de que uva. Se ele é um Merlot, se ele é um Syrah, se ele é um Cabernet, se ele é um Peverella. Este conjunto, espécies, geografia, geologia, clima, é biodiversidade. Biodiversidade provada ganha valor. A partir do momento que nós começamos a tomar mais vinhos, nós começamos a conhecer melhor o mundo e resgatar variedades de uva que estavam se perdendo ou eram desconhecidas. A boca é ferramenta da conservação ambiental, legal, sim. Legal. Proteger as nossas reservas naturais não é proteger rio, mar e floresta. É proteger o homem que vive dentro dela. A gente precisa entender isso.